Fala pessoal, de volta aqui com o RH Summit Live Show. E aí, de novo, nosso combinado, gente. Vou avisar quando o conteúdo for gravado para você entender a dinâmica do chat, tá? Este é um conteúdo gravado, mas pode interagir no chat também, que o pessoal tá ali respondendo algumas coisas, o pessoal da Zorro também. Pode chamar a Fernanda por ali também no LinkedIn para perguntar alguma coisa para ela. Mas agora a gente vai falar de uma questão que, pelo menos nos últimos 5 anos, está no topo das skills que a gente precisa desenvolver, tanto quanto profissional, quanto dentro das empresas. A gente está falando de comunicação. E comunicação não é só falar, como muita gente espera ou imagina, mas é a forma que a informação trafega dentro da nossa empresa, quais ferramentas a gente utiliza, se é e-mail, se é WhatsApp, se é comunicador interno, se eu ainda uso o mural para me comunicar com a minha equipe. A comunicação precisa existir. E a comunicação fortalece ou enfraquece a cultura quando ela está faltando. Para isso, a minha convidada é a Fernanda Bordini, que é a Head de Marketing da Zorro Workplace aqui no Brasil. É uma ferramenta que vocês deveriam conhecer, porque pode ajudar muito a gente do RH em vários BOs que a gente tem relacionados à comunicação. Fê, é um prazer receber você por aqui para contar um pouquinho desse... Como que a gente pode ajudar esse RH com comunicação e cultura e aí trazer essa proximidade que a gente precisa. Bem-vinda ao RH Summit. Obrigada, Léo. Prazer estar aqui falando para todo mundo. Como o Léo já disse, eu sou a Head de Colaboração do Zorro Workplace e vou tentar ajudar vocês um pouquinho mais aí falando dessa ferramenta que a gente tem aqui e que a gente usa todo santo dia, porque se comunicar realmente é uma coisa muito difícil. Então, a gente precisa de recursos e nada melhor do que recursos tecnológicos que nos ajudem nesse caminho que muitas vezes é confuso, né, Léo? Exatamente. E aí a gente está falando de cultura e comunicação. Fê, como é que você enxerga a relação entre os dois? Quando eu estou falando de cultura, de comunicação, em que ponto que um ajuda o outro ou atrapalha o outro? Eu acredito que não tem como você ter cultura, uma cultura forte, sem você saber se comunicar, né. Então, o que eu sempre falo é que a comunicação, ela é a ferramenta entre as pessoas. E a cultura, ela surge como um elo entre isso, né, entre esse movimento entre pessoas e comunicação. Porque quando a gente tem uma comunicação que não está alinhada, a gente entende que os colaboradores ficam frustrados, ficam perdidos, e aí a cultura da sua empresa também ela fica, né, uma empresa sem cultura. Então eu acredito que por um outro lado, quando a gente tem uma comunicação que funciona, que ela é fluida, que ela é cascateada, da maneira correta dentro do seu ambiente, né, do ambiente de trabalho ali para todo mundo, as pessoas elas passam a se comunicar melhor realmente, a se entenderem melhor, porque a empresa como um todo fala a mesma língua, né, e gera aquele senso de pertencimento, porque no fim do dia, esse senso de pertencimento, ele também vai ajudar a moldar a cultura da sua empresa. Então, as coisas estão, intimamente ligadas, né. Sem cultura, você não tem uma comunicação forte e vice-versa. Então, é nisso que eu acredito, essas 2 coisas elas vão sempre andar de mãos dadas. Perfeito, porque assim, muita empresa, eu gosto de ir para o universo de startup às vezes, que eu já ouvi de alguns gestores falando, não, eu preciso construir a cultura da minha empresa. A cultura da sua empresa já existe, pode ser uma zona, mas ela já existe. É. E aí ela já existe de alguma forma, o que a gente pode é trabalhar para que ela melhore, e a comunicação entra muito forte nisso, porque é a forma que a informação transita dentro da empresa. E aí eu vou ter múltiplas ferramentas hoje, né? O WhatsApp está ali bombando, caixa de e-mail, ADM das redes sociais, tudo virou canal de comunicação. Se você abre o computador, tem uma mensagem de alguém, uma ligação que se usa muito menos, áudio e, meu Deus, assim, uma infinidade de informações que estão espalhadas em vários canais, mas quando a gente unifica isso para uma ferramenta só, a gente tem um ganho, a gente tem a centralidade da informação e
Mas quando eu tenho de múltiplas ferramentas, isso também pode ser uma armadilha, porque aí a gente perde informação, né, Fê? Exatamente, né, Léo? A gente processa muita informação durante o dia. Então, se a gente não tiver a clareza da onde encontrar informações da nossa empresa, aí sim fica muito mais difícil, né? E até porque quando isso é muito assim, o que eu acredito, a gente de nada adianta você ter inúmeras ferramentas se você não as utiliza de maneira correta. Então, não necessariamente você ter 5 ferramentas de comunicação quer dizer que a sua empresa que todos os colaboradores vão estar super bem informados, isso não tem nada a ver. Cada pessoa assimila a informação de um jeito. Eu, por exemplo, eu nunca assimilo muito bem informações que fica naquele grupo de WhatsApp gigante, porque é um falando em cima do outro e no fim do dia já me perdi, eu tenho lá cento e poucas mensagens e eu nem olho. Então, nada melhor do que você ter uma estratégia de comunicação unificada. Então, você tem essa mesma informação passando pelo e-mail, passando pelo chat corporativo, passando pela sua intranet social, porque cada pessoa vai, assimilar a informação de um jeito. É a mesma coisa, se eu tenho uma informação que ela é super, complexa e se ela é, né, difícil de ser assimilada, eu não vou simplesmente jogar ali dentro de um chat corporativo, porque eu sei que as pessoas que aquilo vai passar e nem todo mundo vai assimilar. Então, é importante, a gente fala aqui dentro da Zorro, que é importante também você ter rituais de reuniões para comunicar determinadas coisas. Então, a gente sempre gosta de ter essa estratégia, seja ela para você comunicar, por exemplo, dentro da sua internet social, fazer reuniões, enfim, para que todo mundo esteja sempre a par das informações da maneira que lhe convir, né? E até mesmo, oferecer treinamentos para os líderes, para que eles saibam aonde e como colocar essa informação, à disponibilidade dos colaboradores. Então, não depender também de WhatsApp, como eu já falei, porque não é uma ferramenta oficial da companhia. Então, é isso, você se cercar de uma ferramenta que seja integrada com a maior quantidades possíveis, né, que o seu colaborador utiliza no dia a dia, mas que essa comunicação ela seja coerente. Então, seja dentro de todos os canais, ela fale a mesma língua, mas que ainda assim exista uma centralização, uma unificação dessa comunicação, para que quando o colaborador deseje entender ou saber mais sobre ela, ele saiba exatamente onde ele vai encontrá-la. É tipo aquele site que você vai fazer compra, e aí você vai lá naquele sobre nós que você vai consultar a informação da empresa, você clica nos meus pedidos para ver o histórico. Você ter uma rede social interna te ajuda a centralizar a informação e ter isso armazenado. E um ponto que eu quero trazer, Fê, aqui, que é fora da nossa pauta, é a perda do capital intelectual, porque muitas vezes, quando a gente não documenta a informação, ela está com a pessoa que está trabalhando com você na empresa. No momento que essa pessoa sai, ela leva esse capital intelectual, esse conhecimento não permanece na empresa. Ele sai com ela, ele vai embora, e aí você tem, além da perda de uma pessoa, de um capital humano, da pessoa que está ali trabalhando, o capital intelectual também vai embora. E um ponto também sobre o WhatsApp, é que o WhatsApp tem aquela ferramenta que eu particularmente não gosto, que é o áudio. A pessoa manda um podcast lá dentro, depois, para você resgatar a informação onde é que está, na busca, você não consegue buscar por áudio, ou tem que transcrever esse áudio que nem sempre funciona. Então, quando você traz para uma interface corporativa, e é um esforço, aqui na empresa eu vou tirar por exemplo, que é uma briga, que muita coisa a gente resolvia no WhatsApp, e aí hoje em dia, não, a gente usa o comunicador interno, vamos para a ferramenta, que vai documentando e fica tudo lá, porque no WhatsApp começa a entrar um monte de conversa misturada no meio, e a gente acaba se perdendo, isso gera ruído, e gera uma coisa que a gente não quer, retrabalho, né? Quanto de retrabalho a falha de comunicação gera para a gente? Ah, falou lá em cima no grupo, dali a pouco alguém misturou um outro assunto, se perdeu, você gerou um processo, você criou um treinamento, por exemplo, que nem era para ter criado, simplesmente porque se perdeu no meio de um canal de comunicação que é para
comunicação rápida, não é para resolução de grandes problemas, é para comunicação rápida, né. Então, o WhatsApp é bom, mas nem tanto, quando a gente está falando dos efeitos que isso gera de retrabalho, ruído de comunicação e tudo mais, né. Exato. E assim, Léo, a gente tem dentro do Zoom Workplace uma plataforma que é o Connect, que a gente fala que é a nossa intranet, né. Ela é uma plataforma que, como você falou muito em questão, assim, de treinamento e documentar processos, ela é uma plataforma muito legal para isso, porque ali dentro você consegue documentar todos os processos da sua empresa, você pode dar treinamento para as pessoas, você pode trabalhar com gamificação. Então, além de ser um muralzão, assim, onde você coloca informações, você pode dividir por tipos de público que vão encontrar. Então, ela é muito eficiente e ela é multitarefa, né, nesse sentido, porque ela acaba, eh, resolvendo muitas das dores que a gente tem, de você ficar falando cada hora num lugar, de até mais, pagando ferramentas, inúmeras ferramentas que você utiliza no dia a dia, sendo que você pode ter tudo isso dentro de um único lugar, né. Então, no fim do dia, isso ajuda muito, traz clareza, traz objetividade, traz produtividade para todo mundo que está inserido nesse sistema. E diminui aquela fila, Fê, de perguntas que o RH recebe. "Ai, o meu Ah, VR cai que dia? Ai, não sei o quê". Se você tem isso documentado, você só tá no arquivo de procedimentos, tá na intranet, até que isso se exatamente. torne parte da cultura, de que as pessoas parem de perguntar, porque elas já têm acesso, tá lá a política, tá um playbook, digamos assim, com as É. informações da empresa. Acho que Sabe que a esse é um gente ganho. exato, a gente tem esse case claro no marketing aqui, era assim, todo dia: "Onde está tal coisa? Onde está tal coisa? Onde está e nosso diretor, ele falou: "Não, chega, eu estou criando um playbook", e toda vez hoje que alguém pergunta alguma coisa para ele, ele fala: "Está no playbook no Connect", aí você vai lá e tal. Então, realmente, você cria uma você vai criando o costume, essa cultura de você não perguntar mais, você vai lá e olha, se não tiver lá, aí sim você pergunta. Não, e fazer com que as pessoas usem, acho que é entender o seu público. Eu sempre faço a relação de onde que seu público consome informação, gente? Vamos lá. Às vezes eu estou mandando um e-mail deste tamanho, que ninguém abre. Às vezes eu estou mandando um comunicado gigantesco que ninguém olha. Um mural ainda funciona em algumas empresas. Uma rede social interna, se é um feed. E isso que é legal, acho que da rede social interna, brasileiro ama uma rede social, né? A gente tá aí que a gente é o público que o mundo inteiro testa e cria coisas para o brasileiro, porque a gente usa. E você ter uma rede social corporativa faz com que as pessoas também comecem a acessar isso não somente como um repositório de informação, mas coloca momentos da empresa, coloca comunicados, aquilo passa a fazer parte da rotina da pessoa, dela olhar. É mais uma forma de você atingir ela com informação. Então, para a gente fugir um pouco do WhatsApp, a gente tem N ferramentas, basta que a gente entenda o nosso público, para que a gente reduza os atritos, mas principalmente engajar as pessoas em torno daquela ferramenta. Então, uma única ferramenta vai funcionar? Provavelmente não. Mas se eu tiver um mix de ferramentas, como que eu faço, Fê, para escolher, para eu determinar qual que é a melhor? Acho que olhando para a própria Zorro, para os clientes de vocês, como que é, quais perguntas eles deveriam fazer? É, é isso, assim, eu acho que você precisa primeiro entender o que que não te atende hoje, e começar a perguntar se essa ferramenta, ela vai te atender. Então, Eh, quais são os canais de comunicação que essa ferramenta possui? Eu ali preciso, todo mundo da minha companhia, da minha empresa precisa ter os mesmos acessos, ou eu posso, de repente, misturar um pouco dessas pessoas têm um acesso ao e-mail, outros têm acesso à plataforma como um todo. Essa plataforma, ela é simples de operar? Porque se for muito disruptivo também, muito difícil, você sabe que já não vai engajar. Essa plataforma, ela tem aí um tempo, né, de adaptação, a curva de aprendizado dela, como funciona? É parecida com a que eu tenho, mas que ao mesmo tempo,
Talvez a que eu tenha, ela tenha, eh, todos esses aplicativos, mas de uma forma separada, e essa que eu estou vendo, ela vai integrar as coisas, ela tem como automatizar, então, ela vai facilitar a minha vida em que sentido? Ela é segura do ponto de vista de LGPD, de ataques cibernéticos, então todas essas são perguntas super importantes de fazer, e até mesmo, entender se você consegue fazer um teste antes de, né, levar para a empresa como um todo. Então, fazer o uso, entender se aquilo faz sentido para sua equipe, enfim, pensar em tudo isso, porque medo de mudança todo mundo tem, né, Léo? Então, mas é importante entender que essas plataformas precisam ser amigáveis, que você tem ali sim sempre uma curva de aprendizado, mas essa curva não pode ser muito longa, porque ela desestimula também. Então, eu acho que basicamente é isso, entender o cenário que você está e se essa ferramenta, o quanto mais que essa ferramenta vai te trazer de ganhos no dia a dia, a sua equipe vai poder colaborar mais, vai poder se comunicar mais de uma forma mais simples, mais fácil, sem tantas abas, sem tantas, né, sem tanta complexidade, que acho que hoje a gente precisa, ser mais simples, mais sucinto, né, e mais objetivo nas coisas. A gente tem muitas coisas para fazer no dia a dia, então ficar passando, informações de um lugar para o outro se torna um retrabalho que não faz mais sentido hoje em dia. Então precisa ser simples, fácil e intuitivo. E seguro também, sem não podemos esquecer isso. E aí, Fê, eu vou pegar aqui um ponto que eu gostei muito, que você não falou de inteligência artificial. Que qualquer conteúdo que eu olhe hoje tem alguém falando que é inteligência artificial isso, a inteligência artificial aquilo. Aqui a gente está falando de comportamento humano, onde as pessoas consomem informação, qual plataforma é mais amigável, posso dar níveis de acesso diferentes, e isso se traduz no conhecimento de quem está configurando isso. É um ser humano que está configurando aquilo ali. Então, ele entender, funciona para o meu público, e aqui eu vou dar um puxão de orelha. Entenda o seu público, não é o que funciona para você. Você é uma parte das peças da comunicação. Quem tem que receber a informação vai conseguir acessar? É intuitivo, é fácil. Você falou da curva de aprendizado, super importante. A gente entender que existem curvas de aprendizado diferentes. E o ponto que você me trouxe de testar. Eu acho que vai fazer um teste, gente, vai. Quando a gente compra um carro, muitas vezes faz um test drive. Quando a gente vai comprar um celular, alguma coisa, você vai lá no YouTube olhar um review de alguém para saber como é que está sendo a experiência com o celular. Mas quando a gente está falando de tecnologia, de ferramentas que ajudem na produtividade, a gente normalmente vai no site, só dá uma olhada ali, não procura um pouco mais de informação, testa. E aí eu vou deixar completamente livre aqui, preparado para a Fê, porque eu sei que a Zorro tem a oportunidade de você testar de forma gratuita por 15 dias. Para você, entra lá e seja um stalker da ferramenta, mexe em tudo. Testa no seu grupinho de RH, testa na sua empresa. São 15 dias para você testar. 15 dias dá para ver bastante coisa, né, Fê? Com certeza, dá para usar e abusar dos 9, quase 10 aplicativos que a gente tem dentro da plataforma. Então, por isso que a gente, assim, nem pede cartão de crédito nem nada, né, Léo? Eu falo que é um freemium, a gente dá esse acesso. Então, nada melhor do que você utilizar pensando nas suas dores, no seu dia a dia. Então, isso é muito claro, tem cases, tem usos, a gente está ali super disponível também para ajudar, porque de verdade é uma plataforma que ajuda. A gente fala que é tudo num único lugar, porque realmente é mesmo. A gente tem eh, facilidades, por exemplo, dentro do e-mail, que a gente consegue simplesmente marcar a pessoa com um arroba dentro de uma outra thread e ela vai receber tudo que está sendo falado sem utilizar o armazenamento. Tem um quadro branco dentro das reuniões, tem a questão de sondagem, de pesquisa dentro das reuniões pelo Meeting mesmo, e tudo isso faz com que as comunicações, do dia a dia, elas sejam mais aceleradas, mas aceleradas no sentido produtivo, né, de uma coisa ser simples de fazer e não precisar, sabe, muitas complexidades. Então,
Tem tudo isso, é só testando mesmo na prática ali, para entender o que a gente está falando, e aí, enfim, é um mar de opções. Se precisar de ajuda, a gente também ajuda. Chama a Fernanda, gente, pergunta pro povo da Zorro, porque assim, um aplicativo se integra nos outros, e uma das coisas que eu amo ver, às vezes, dentro do RH, são múltiplos aplicativos com múltiplos logins, e aí baixa no Excel de uma para subir para outra, e joga para cá, e joga para lá, e copia e cola. Cada vez que a gente muda de plataforma, é uma chance que a gente tem de errar ou de esquecer de alguma coisa. A partir do momento que a gente integra tudo numa só, a gente ganha tempo, velocidade. Então, comunicação, cultura, sim, uma se integra na outra. E a tecnologia é uma ferramenta para a gente acelerar esses dois pontos dentro da empresa. E pode ser mais simples do que você imagina. Então, Fê, terminando o nosso tempo aqui, quer deixar um recadinho para o povo que quer conhecer a Zorro, que quer testar o aplicativo, aí conta para o povo aí o que eles podem usufruir da Zorro aí nesse teste de 15 dias. Gente, colaborador produtivo rende muito mais, né. Colaborador que é produtivo é porque ele é muito mais feliz. Então, saibam que a gente tem uma plataforma que ela é super intuitiva, que tem todos os aplicativos que vocês precisam para trabalhar no dia a dia, dentro de um único lugar só. Então não tenham medo, façam o sign up, 15 dias de graça ali para vocês testarem. Caso a sua empresa precise de mais tempo, é só entrar em contato com a nossa área de vendas, atendimento ali, eles podem liberar um período maior também. Mas é isso, entrem, conheçam, saiam do óbvio, façam, olhem outras plataformas, conheçam o Zorro Workplace, que eu tenho certeza que vocês vão, se surpreender com o tanto de coisa que a gente faz, que vocês talvez nem imaginassem. Fê, obrigado mais uma vez pelo papo. A Fê vai estar com a gente no presencial do RH Summit também. Vai estar lá com a gente. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto com mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show, para a gente continuar nessa trajetória, para impactar a sua vida e sua carreira e você alavancar